irmãos e as irmãs com a paz do Senhor, amém? Quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia, aproveitando que estamos em pé, para lermos um texto que se encontra em Efésios, capítulo 3 e versículo 14. Carta aos Efésios, capítulo 3 e versículo 14. Aleluia! Enquanto os irmãos vão abrindo, como disse a irmã Marielle, hoje ela me pegou de surpresa pela manhã, mas o Espírito Santo já havia me direcionado para algo nesta manhã. Nós estamos em um projeto de leitura diária com as irmãs ali da Colbeck, e pela manhã sempre eu tomo meu cafezinho, só o cafezinho mesmo para acordar, para poder ler com as irmãs, e o Espírito Santo disse para mim: hoje você vai fazer um jejum. E aí, então, eu não tomei o café. E quando cheguei ali na campanha que nós estamos de oração na Colbeck, a irmã Marielle nos ligou. E eu disse para ela: eu vou estar ali no culto à tarde, então por que eu não posso levar a palavra? Amém, eu vou estar levando a palavra. Eu quero crer que nesta tarde o Senhor pode curar o servo do Senhor que está aqui. Irmão Carlos Elias, eu tenho certeza que Deus vai dar a vitória para o seu servo, amém? Efésios capítulo 13, versículo 14, diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Os irmãos podem tomar assento, as nossas queridas irmãs. Irmãs, eu confesso que eu queria trazer uma outra palavra já pregada em outras oportunidades, mas esta palavra que nós estamos orando nessa temática, nesta campanha, ministrou o meu coração para o dia de hoje. Eu disse: Senhor, eu não tenho muito nesse momento sobre o contexto a qual Paulo está escrevendo aqui, mas o Espírito Santo falou para mim que nesta tarde eu deveria pregar esta palavra. Então eu peço aos irmãos que orem em meu favor, intercedam para que eu possa trazer aos irmãos tudo aquilo que o Espírito Santo está ministrando ao meu coração nesta tarde, irmãos. Este é um culto do círculo de oração. Este é um culto onde nós oramos, onde nós clamamos e buscamos a presença do Senhor. Este é um culto onde nós intercedemos por aqueles que não podem estar aqui e até mesmo pelas nossas vidas. Então, queridos, dê liberdade ao Espírito Santo neste lugar, para que o Senhor possa falar conosco através dessa palavra, amém? Carta, irmãos, de Efésios foi escrita pelo apóstolo Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. E ele escreve esta carta aos irmãos, à igreja que estava em Éfeso. A carta aos Efésios é uma das cartas escritas, das 13 cartas escritas por Paulo, é uma das 13 que é enviada a esta igreja que estava em Éfeso. Éfeso era a capital da província, de uma província romana, ou seja, era uma cidade greco-romana, pois nela havia moradores romanos, habitantes romanos também, gregos. E quando nós olhamos para Éfeso, ela estava subjugada ou estava sob a jurisdição do Império Romano nesse momento. Por isso é uma província romana. Então Paulo, escrevendo a esta igreja, este texto a qual eu li, que fala sobre esta palavra de Paulo a esta igreja, eu começo a perceber que a partir do capítulo 18 de Éfesos, ou de Efésios, a Bíblia começa a nos narrar acerca deste povo, desta cidade, dos moradores deste lugar, desta igreja que estava ali. Quando eu olho para Atos capítulo 18, a Bíblia vai começar a nos descrever acerca deste povo que estava ali. Atos capítulo 18 começa a narrar a história da igreja, o início desta igreja em Éfeso. A Bíblia diz que Paulo está no final da sua segunda viagem missionária. E este então passa por Éfeso, junto com ele estava Áquila e Priscila. E a Bíblia diz que estes permanecem naquele lugar.
e Paulo segue a sua viagem missionária. Mas a Bíblia diz que na sua terceira viagem missionária, Paulo então vai a Éfeso novamente. E a Bíblia descreve que quando ele chega em Éfeso pela segunda vez, a Bíblia diz que ele chega naquele lugar e havia alguns discípulos ali congregados. E a Bíblia descreve no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, versículo 7, que eram uns 12 homens, 12 discípulos que estavam ali. E Paulo começa a falar acerca se eles já haviam recebido o batismo no Espírito Santo. E eles começam a dizer que não sabiam nem o que era o Espírito Santo, pois eles diziam a Paulo que haviam sido só batizados pelo batismo de João, que era o batismo de arrependimento. Então Paulo ele vai falar acerca de Jesus e sobre a confissão na pessoa de Jesus Cristo. E a Bíblia descreve que Paulo então impõe as mãos sobre aqueles discípulos e eles recebem então o batismo no Espírito Santo. A promessa do Espírito Santo é derramada sobre aqueles discípulos, sobre aqueles homens que estavam ali em Éfeso. E a Bíblia nos escreve no versículo 10 que diz que tudo isso durou aproximadamente 2 anos, a estadia de Paulo em Éfeso. E ele começa ali a pregar, a ensinar nas sinagogas. Ele começa ali a falar acerca das coisas de Deus e acerca dos ensinamentos de Jesus e da verdade da palavra do Senhor. Mas a Bíblia diz que agora Paulo, então, ele sai e volta e continua na sua viagem missionária. Mas a Bíblia diz que agora Paulo está em uma situação difícil. Pois Paulo, no capítulo 19, versículo 21, diz assim: cumprida essas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e a Caia, considerando, depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Então Paulo sente no seu espírito para voltar para Jerusalém. E ele sente no seu espírito também que deveria passar por Roma, tendo em vista que agora a situação de Paulo é difícil. A situação em que Paulo está vivendo é delicada, pois os judeus queriam a sua morte, a sua prisão. Os judeus queriam aprisionar a Paulo, mas o texto diz que Paulo sente no seu espírito voltar para Jerusalém. E isto me remete, irmãos, a Jesus Cristo. Enquanto o povo queria matar, enquanto o povo queria aprisionar Jesus, e os seus discípulos diziam, os seus próprios irmãos e famílias diziam: não vai para Jerusalém. E ele disse: importa que eu vá para Jerusalém, para que se cumpra a palavra do Senhor. E quando eu olho para esse texto, Paulo sentindo no seu espírito para que retornasse a Jerusalém, aonde queriam aprisionar, aonde queriam matar ele, ele sente no seu espírito algo gerado pelo Espírito de Deus, que ele deveria voltar para Jerusalém. Mas a Bíblia diz que agora, tendo em vista esse contexto, que os judeus querem a morte de Paulo, querem aprisionar, querem açoitar, querem prendê-lo, colocar num cárcere, Paulo então vai para Jerusalém. E a Bíblia diz que ele, chegando ali, é recebido pelos discípulos, pelos apóstolos de Jesus Cristo. Ele é recebido com alegria, porém, alguns judeus que vieram da Ásia, a Bíblia diz que alguns judeus que vieram da Ásia, eles ficaram invocados e dizendo que Paulo, agora estando no templo em Jerusalém, com os discípulos, alguns judeus que vieram da Ásia olharam para Paulo e disse: você colocou dentro do templo, você profanou o templo, porque você colocou dentro do templo alguém que não era judeu, um gentil. E você profanou o templo. E a Bíblia diz que por causa desta acusação falsa, a Bíblia diz que eles queriam prender a Paulo de uma maneira. E quando você olha no capítulo 22 de Atos, e você vai seguindo a sequência, capítulo 23, você segue capítulo 24, 25 e 26 de Atos, você vê que segue a defesa de Paulo pela sua vida.
segue a sequência do povo julgando e querendo condenar Paulo. Mas a Bíblia diz, quando nós lemos em Efésios capítulo 3, que Paulo, diante desse contexto aqui que ele estava vivendo, Paulo agora estava preso em Roma. E se vocês lerem em Atos capítulo 26, você vai ver que Paulo está em Roma agora preso. E é nesse contexto que Paulo escreve esta carta aos Efésios. Aleluia. Irmãos, isso é maravilhoso, porque quando nós falamos disso, parece que Paulo estava passeando em Jerusalém, e junto com os discípulos, alegre pelas ruas em Jerusalém. Mas a Bíblia diz que quando Paulo escreve esta carta, ele não estava no centro político e religioso em Jerusalém, não. Ele estava em Roma, preso por causa da palavra de Deus. E ali ele escreve esta carta aos Efésios. Mas a Bíblia diz, queridos, que havia um entendimento nas pessoas daquela época dos judeus, que eles entendiam que somente eles poderiam ser salvos. Mas Paulo traz esta carta, esta revelação, esse ensinamento, dizendo que tanto gregos, quanto judeus, quanto gentios tinham sido alcançados pela graça de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8, ele diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Paulo traz esse ensinamento à igreja primitiva, aos judeus, o povo escolhido por Deus, sim, mas a Bíblia diz que ele veio para o que eram os seus, e os seus não o receberam, mas todos quanto o recebeu-lhe, deu-lhes o poder, o direito de serem chamados filhos de Deus. Então Paulo traz esse ensinamento à igreja. Paulo traz ensinamento aos judeus, dizendo que eles não precisavam ser circuncidados para que eles entrassem diante da presença do Senhor, e que diante da presença do Senhor, independente quem eles eram, se eram gregos, se eram judeus, se eram gentios, se eram samaritanos ou não, todos eles tinham acesso aberto agora diante da presença de Deus. Versículo de número 13 do capítulo 2 de Efésios diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longes, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos se fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Versículo 16, para concluir: e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. O que Paulo estava dizendo era que, diante de Jesus, pelo seu sacrifício, agora não havia divisão entre eles. Porque quando nós olhamos para o templo, as mulheres, elas não podiam ficar junto com os homens no templo, elas ficavam em lugares separados. Havia paredes que separavam homens de mulheres. Judeus poderiam entrar no templo, e aqueles que não eram judeus deveriam ser circuncidados para ter acesso e entrar no templo, na casa do Senhor. Mas agora Paulo está dizendo que a parede foi derribada pelo sangue de Jesus Cristo, pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Não havia mais separação entre homens, porque nós pregamos uma verdade, e isso é uma grande verdade, que Jesus na cruz do Calvário, quando Ele entregou ali o seu Espírito, a Bíblia vai dizer que o véu foi rasgado em duas partes, de alto a
abaixo o véu se rasgou, nos dando o direito, o acesso de entrarmos na presença de Deus. Só que muitas vezes nós só pregamos sobre o véu rasgado, acesso a Deus, e nos esquecemos que aqui, entre eu e você, a parede também foi derribada do templo. Agora nós todos estamos com acesso diante da presença dEle. Estou sentindo a presença dEle aqui. Irmãos, entendam, o véu foi rasgado de alto a baixo, sim. O acesso a Deus foi restaurado através da pessoa de Jesus Cristo, sim. Mas Paulo está dizendo mais do que isso. O acesso de nós a Deus foi aberto, sim. Mas Paulo estava dizendo a parede também que separava judeu de gregos também foi derribada. A parede que separava gentil de judeu também foi separada. A parede que separava a nação de nação, tradição a tradição, língua de língua, raça de outra raça, essa parede também foi derribada. Agora há um só povo, há um só corpo, a qual Cristo é o cabeça da igreja. Eu vim falar para um povo, para um corpo nesta tarde. Quando a irmã Ana falou aqui nesta tarde sobre a unidade, de estarmos juntos, de apoiarmos um ao outro, isso me remeteu ao corpo de Cristo. Nós somos um corpo a qual Cristo é o cabeça. E esse corpo, ele tem que andar junto. Porque um corpo, um membro do corpo, ele não pode estar fora do corpo, porque senão ele morre. Este membro, ele precisa estar ligado no corpo. E quando ele está ligado no corpo, ele tem vida. E quando o corpo está ligado com o cabeça, que é Jesus Cristo, ele tem vida. Aleluia. Paulo estava dizendo, a parede de separação foi derribada. O véu também foi aberto em duas partes agora. Eu e você temos acesso a Ele. E não há separação e não há divisão entre judeu e gregos. Não há separação entre judeus e gentios. Ele veio para mim, ele veio para você, ele veio para a prostituta que está lá fora, ele veio para o viciado que está lá fora, ele veio para o drogado que está lá fora. Não há separação mais. Ele veio para aquele povo lá da Argentina também, que está lá do outro lado. Ele veio para o povo do Uruguai, ele veio para o povo do Chile, ele veio para todos os povos, ele veio para todas as nações e línguas. Paulo então, ele traz esta verdade. Por esta causa me ponho de joelhos. Qual causa? A causa do evangelho a toda criatura. Não apenas agora aos judeus, mas a toda criatura, aos gentios. Aqueles que não era o povo da aliança, o povo judeu. Paulo está defendendo este evangelho que não é o seu, mas de Jesus Cristo. Que agora nada poderia impedir ninguém de ter acesso a Deus. E que junto nós éramos um corpo, a qual Cristo é o cabeça. Mas quando nós olhamos para Efésios capítulo 3, e versículo 1 diz assim: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Eu sou prisioneiro de Cristo. Entenda, irmãos, que os judeus queriam prender a Paulo. Os judeus queriam prender ele. Amém? Os judeus queriam prender ele. Mas agora ele mesmo vai dizer: eu sou prisioneiro de quem? Do Império Romano? Não! Eu sou prisioneiro de Cristo. Eu sou prisioneiro
Irmãos, falar sobre prisão, ser prisioneiro, não é algo muito fácil. Falar sobre ser prisioneiro do reino de Deus, do evangelho de Jesus Cristo, para anunciar as boas novas de salvação, não é para qualquer um. E Paulo está nos ensinando que ele era prisioneiro de Jesus Cristo, por amor de vós e gentios. Oh, aleluia, aleluia, irmãos. Eu estou pregando um evangelho genuíno nesta tarde. Desculpa, eu queria vir aqui trazer uma mensagem tão leve para mim e para você, mas eu quero trazer uma mensagem baseada nisso. Ei, eu e você somos prisioneiros de Jesus Cristo para levar o evangelho do Senhor a todas as nações, povos e línguas. Eu não sei qual o evangelho que alguém te falou, e por muitas vezes eu fiquei iludida num evangelho aonde precisa de fama, de status. Não, querido, o evangelho de Jesus Cristo é prisão, é renúncia, é entrega. O evangelho de Jesus Cristo é morrer para nós mesmos. É morrer para a nossa vontade, é morrer para a nossa razão. Ele disse: eu sou prisioneiro de Jesus Cristo por amor de vós, para que eu possa levar o evangelho a vocês também, gentios, não judeus, porque a promessa também é para vós, porque a promessa também é para vocês. Aleluia. Eu vim falar nesta tarde sobre um homem que se fez prisioneiro de Cristo Jesus por amor ao evangelho. Diante da vida e da época que estamos vivendo, muitas pessoas se dizem cristão porque isso é bonito, mas esse não é o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho de Jesus Cristo é cruz. O evangelho de Jesus Cristo é renúncia, é levar as cargas um dos outros. O evangelho de Jesus Cristo é muitas vezes choro, é muitas vezes passar por momentos de dificuldade e ninguém ajudar, não porque os outros são ruins, mas é porque Deus está tratando com você, porque Deus está te forjando, porque Deus está te instruindo. Paulo se fez prisioneiro de Cristo Jesus por amor dos gentios. E no versículo 6 ele diz: a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por amor do evangelho. Versículo 10 diz assim: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestade nos lugares celestiais. Aqui, quando você lê o capítulo 3, você vai ver muitas vezes a palavra para. A palavra para. Se você ler depois todo o capítulo, você vai ver que várias vezes aparece a palavra para. A igreja foi resgatada para, a igreja foi salva para, a igreja foi salva para um propósito. Quando diz para, o que nós somos chamados e por que nós fomos redimidos. E quando eu leio o capítulo de número 13, versículo 10, diz que a igreja, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida diante de quem? Dos principados e potestade nos lugares celestiais. Aqui nesse contexto não está falando dos demônios, nem de Satanás,
mas está falando dos anjos, dos governadores, autoridades. Ele está dizendo para que a sabedoria multiforme de Deus se torne conhecida diante dos homens e diante dos anjos e diante dos céus. É para isso que fomos chamados. Para que essa multiforme graça, ela não esteja só em mim, mas ela esteja na irmã Inês, ela esteja nas minhas irmãs, ela esteja no irmão Renato, ela esteja nas pastoras, ela esteja no coral. A multiforme graça de Deus não está em um homem e uma mulher, está num corpo, está na igreja de Jesus Cristo, estabelecida aqui na terra, e para que seja conhecida dos homens e das potestades e principados celestiais diante dos anjos. A multiforme graça de Deus está sendo conhecida através de quem? Da igreja. Eu quero ir para a conclusão, queridos. Quando chega no versículo de número 14, ele diz: por esta causa me ponho de joelhos. Eu procurei o que significa causa, e eu encontrei assim: causa é o que faz com que algo exista ou aconteça. Origem, motivo, razão, aquilo por que se faz algo. Ele estava dizendo: o motivo que eu faço o que eu faço é para que vocês sejam alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo. O versículo 13 desse mesmo capítulo diz assim, portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisto está a vossa glória. Ele estava dizendo: olha, a única coisa que eu peço a vocês que estão em Éfeso, a igreja que está em Éfeso, não desfaleçam. Não desfaleçam diante das tribulações, diante dos problemas, porque é nisso que está a vossa glória. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Por qual motivo eu e você estamos nos pondo de joelhos? A pergunta que o Espírito Santo fez para mim nesta tarde é: por qual motivo você vai à igreja? Por qual motivo você vai ao culto? Por qual motivo você dobra os teus joelhos? Paulo disse: o motivo pelo que eu faço isso é para que seja em vocês anunciado o Evangelho e vocês sejam glorificados por causa disso. Por que fizemos o que fizemos? Porque estamos aqui nesta tarde. Estamos aqui nesta tarde, querido, não por um governo. Não estamos aqui por pessoas, estamos aqui pela causa de Jesus Cristo, estamos aqui pelo Evangelho de Jesus Cristo, para que alcance a minha casa, para que alcance a tua casa, para que alcance a tua família, para que alcance essa cidade, para que alcance as nações. Ana se pôs de joelhos por algo. Por um filho. Por que você está se colocando de joelho? Ana se colocou por um filho. Esther se colocou de joelho em jejum por 3 dias pelo seu povo. Paulo se colocou de joelho para que o Evangelho não chegasse apenas a um povo exclusivo, só os judeus, mas para que chegasse aos gentios também, para que chegasse em mim, para que chegasse em você. Por que é que nós estamos nos pondo de joelhos? E essa é a pergunta do Espírito Santo de Deus.
Porque estamos aqui, porque estamos nos colocando diante do Senhor. Qual é a nossa motivação? Qual é o intuito do nosso coração, da nossa alma? Eu quero crer nesta tarde que o Espírito Santo está ministrando ao teu coração, está ministrando à tua alma, está ministrando aos teus sentimentos e pensamentos, para que nós possamos nos colocar diante do Senhor por uma causa que é nobre. Onde a traça e a ferrugem não vão consumir. Aonde a traça e a ferrugem não vão consumir. Nós estamos de joelhos por uma causa justa e nobre, pelo reino de Deus, para anunciar as boas novas de salvação, para dizer que Ele ainda salva, para dizer que ainda Ele batiza, para dizer que ainda Ele cura, para dizer que ainda Ele voltará para buscar a sua noiva. A igreja está de joelhos por uma causa nobre, pela família, pela igreja, pela nossa nação, pelo povo. Paulo disse: é por esta causa que eu me ponho de joelhos. Oh, aleluia. Eu quero te convidar você a se pôr em pé, que eu quero fazer uma oração nesta tarde. Eu não sei se os irmãos podem louvar o Senhor com o hino. E eu quero fazer esse convite. Eu posso, irmã Marielle, fazer esse convite nesta tarde? Queridos irmãos e irmãs que aqui estão, algo que o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração nesta tarde. Por que estamos de joelhos e por que dobramos os nossos joelhos? Eu quero crer que eu e você nesta tarde estamos aqui por uma causa nobre, que é a causa de Jesus Cristo. Eu quero te convidar a você passar aqui na frente nesta tarde, enquanto os irmãos vão estar adorando ao Senhor. E nós vamos nos pôr diante da presença do Senhor, dobrar não apenas o nosso físico, dobrar os joelhos, mas dobrar a nossa alma, o nosso coração, diante da presença do Senhor, pela nossa casa, pela nossa família, pelo nosso bairro, por essa cidade, pelo reino de Deus. Nós vamos dobrar os joelhos para que a palavra seja alcançada às nações, para que a palavra do Senhor seja alcançada no nosso bairro, que a palavra do Senhor seja alcançada na nossa família. Talvez pessoas aqui, pessoas da tua família nem sabem que você é cristão. Eu quero te convidar a você passar aqui na frente nesta tarde. Nós vamos orar ao Senhor. Só quero te servir, quero ser mais fiel, quero ser verdadeiro, e no meu coração Tu és o último e o primeiro. Eu quero estar em Tua casa, o Teu poder quero sentir. Não há lugar melhor no mundo do que estar Oh, meu Deus, nós estamos aqui, Senhor. Quero estar. E nós nos dobramos diante da Tua presença. Nós nos humilhamos diante de Ti, ó Todo-Poderoso. Ainda que seja dor que me una a Ti, sempre hei de suplicar, mais perto eu quero
Deus de ti. Eu quero estar em tua casa, o teu poder quero sentir. Não há lugar melhor no mundo do que estar perto de ti. Aleluia, aleluia. Você que veio aqui na frente, queridos, chegue mais pertinho do altar, chegue mais pertinho do altar. Há uma presença do Senhor aqui. Há uma presença do Senhor neste lugar, aonde você está. Se você não quiser passar aqui à frente, coloque a mão no teu coração nesta tarde. Aleluia, Senhor. Por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai. Esta causa é nobre. Esta causa é justa. Diante do Pai você tem colocado e dobrado os teus joelhos. Diante da presença do Senhor você tem dobrado os teus joelhos. E o Pai nesta tarde diz: as tuas orações têm chegado na minha presença. O teu clamor tem chegado diante da minha presença. A tua súplica, a tua intercessão pelo teus filhos, pela tua família, pela tua casa, tem chegado diante da presença do Senhor. Aonde você está, feche teus olhos. Eu quero orar nesta tarde, Pai. Nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua misericórdia. Senhor, é por esta causa que nós nos colocamos de joelhos, Senhor. Pai, está aqui as minhas irmãs, os meus irmãos diante da tua presença. Oh Deus Todo-Poderoso, nós oramos esta tarde te pedindo. Nos ajuda, como disse Paulo aos Efésios, a perseverar, Senhor, a estar firmado, Senhor, na tua presença, na tua casa. Nos ajuda a permanecer, Senhor, de joelhos, ainda que o mundo diga: não precisa mais orar, não precisa mais jejuar, não precisa mais ler a palavra. Hoje você só faz, hoje você só vai. Não, Senhor. Paulo disse: perseverais, permaneça de joelhos, permaneça orando, permaneça buscando, porque a causa é nobre, diz o Senhor, porque a causa é justa. Os teus filhos estão perante o Senhor, as orações pela tua casa, pela tua família. Pai, abençoa a tua igreja nesta tarde. Alcança esta irmã que está aqui, Senhor. A causa dela é nobre, sim. Viu, irmã Isabel, a tua causa é nobre, porque tu tens orado pela tua casa, pela tua família. E o Senhor te diz nesta tarde: é por isso que tens se posto de joelhos diante de mim, por uma causa nobre, por uma causa justa, pela tua casa, pela tua família, pelos teus filhos, pela saúde do teu esposo, pela uma porta aberta. O Senhor nesta tarde está dizendo: é por esta causa que a minha igreja está de joelhos, que a minha igreja está clamando para que o reino do Senhor seja alcançado, para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja exaltado. Pai, assim nós oramos nesta tarde te pedindo: alcança, Senhor, alcança, Senhor, o coral, alcança as minhas irmãs, alcança as dirigentes do círculo de oração, alcança, Senhor, as minhas pastoras, alcança, Senhor, as lideradas, alcança as líderes, Senhor. É por esta causa que nós pagamos o preço, é por esta causa que nós choramos, é por esta causa, Senhor, que muitas vezes entristecido nós avançamos, porque disse Paulo: permanecer
permanecei de joelhos, permaneceis no primeiro amor, permaneceis nas boas obras, permaneceis na casa do Senhor, permanecei até que Ele venha. Pai, eu quero te agradecer em nome de Jesus.